A real é que a gente pode estar na igreja fazendo um monte de coisa, super ocupado, de segunda a segunda, cumprindo várias escalas, fazendo várias coisas boas, pregando, tocando, ajudando, ensinando, fazendo muitas coisas na igreja, sem de fato estar sendo corpo de Cristo, sem de fato estar sendo igreja com as pessoas que estão ali com a gente. A gente pode muito bem estar servindo na obra de Deus sem de fato estar inserido no corpo de Deus. E isso é algo muito sério, né? É algo muito central. Tanto que no momento da ceia, quando Jesus estipula a ceia com seus discípulos, ele diz que uma das coisas que se tem que fazer para não comer indignamente do corpo e do sangue de Jesus é discernir o corpo, né? Ou seja, eu analisar se eu de fato estou sendo parte do corpo de Cristo com os irmãos que estão ali naquele lugar compartilhando o corpo de Cristo comigo, né? Se eu de fato estou sendo igreja com eles. E se eu fizer esse ato sem estar sendo igreja, eu estou comendo para minha própria condenação. Então, é algo que a gente precisa levar em consideração e pensar, porque a evidência de que a gente está de fato no corpo de Cristo, sendo igreja com os irmãos, não é se eu estou muito envolvido na obra. Cara, eu posso estar... Eu lembro que há alguns anos atrás, eu era a pessoa mais empenhada da igreja. E eu tenho convicção disso, porque não tinha tempo, não tinha hora, não tinha dia. Eu estava lá, servindo no que precisava. E isso é bom, só que isso não pode acontecer em detrimento da outra parte, né, de ser igreja. Então a gente servir na igreja não quer dizer nada. Não significa nada, é só serviço. Se não tiver a nossa vida inserida no relacionamento com essas pessoas de fato, o nosso serviço, é só obra, é só legalismo. E isso é tão interessante que Jesus, em Mateus capítulo 24, ele vai dizer para os discípulos que naquele dia, né, no dia do retorno dele, pessoas vão chegar para ele e vão dizer: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. E ele vai dizer: não conheço vocês. O serviço não denuncia que nós de fato somos discípulos de Jesus. A gente pode muito bem expulsar demônios, pode profetizar sem de fato estar vivendo igreja, estar sendo parte do corpo de Cristo e estar sendo de fato alguém que é discípulo de Jesus. A gente vê a história de Balaão, por exemplo. Balaão era um falso profeta que Deus usou, que Deus pôs palavras na boca de Balaão. O que Balaão falou aconteceu e a Bíblia trata ele como um falso profeta. Porque Deus usa qualquer um, entendeu? Então os nossos serviços não demonstram que nós somos discípulos verdadeiros, não demonstram que nós somos de fato de Deus, né, profetas verdadeiros. O que demonstra que nós somos de fato discípulos de Jesus são os frutos do Espírito na nossa vida. A evidência de que nós nascemos de novo de verdade, a evidência de que nós somos filhos de Deus, de que nós fazemos parte do corpo de Deus e de que está acontecendo na nossa vida uma transformação e um processo de santificação iniciado por causa da fé em Jesus, é se estamos gerando fruto do Espírito. E isso nos leva a um lugar de relacionamento com os nossos irmãos, né? De fato buscar um entranhável afeto que se importa com o outro, entende? Que deixa o eu de lado, né? É o diminuir, é o se pôr em segundo lugar, é o ser servo de todos. E nós vivemos numa era de muito individualismo, né? As pessoas gritam individualismo à nossa volta a todo momento. E se a gente não tomar cuidado, a gente começa a se amoldar a esses padrões e começa a viver uma vida pensando só em si mesmo, uma vida egoísta. E Jesus não quer isso de nós. Ele pede de nós um coração que põe o outro em primeiro lugar, que ama o outro como a si mesmo e ama a Deus acima de todas as coisas. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não nos conformar com os padrões do mundo, aquilo que a Bíblia nos ensina, que a Escritura diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, tomar a forma desse mundo, porque o Deus desta era, o Deus desse século, cegou o entendimento dos descrentes para que eles vejam e não enxerguem, entende? E o Deus dessa era está derramando individualismo sobre as pessoas. Nós não podemos deixar isso afetar a nossa vida de igreja, o nosso relacionamento, os nossos relacionamentos como irmãos uns dos outros. Então devemos lutar contra isso e buscar ter relacionamentos verdadeiros, não baseados só em serviço. Porque se a gente vive só por causa dos serviços, a gente fica cansado, enfadado e insatisfeito. Essa insatisfação gera na gente um enfado, um cansaço sem realização. E é isso que muitos de nós sentimos. A gente trabalha para Deus e sente um vazio que só é preenchido com a comunhão verdadeira.
E é isso que nos falta muitas vezes. Então a gente não pode substituir o relacionamento entre os irmãos, a confissão de pecados, a amizade verdadeira, os entranháveis afetos uns com os outros, com os nossos serviços, entende? Eu posso muito bem trabalhar com uma pessoa na igreja, mas não ter relacionamento com essa pessoa, não ter comunhão com essa pessoa. E o livro de Atos nos mostra claramente que o padrão da igreja é um padrão de relacionamento, é um padrão de conhecer uns aos outros. E nisso Deus é glorificado. Como o Evangelho de João, no capítulo 13, vai dizer que nisso as pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus, quando nós amamos uns aos outros. Então, esse relacionamento entre nós, esse amor que nós temos um para com os outros e a forma como nós lidamos uns com os outros é um testemunho de que, de fato, Jesus habita no nosso meio. Porque o mundo não tem isso, entende? Então, a gente precisa correr contra o individualismo na nossa vida e na nossa vida de igreja para poder, de fato, desenvolver relacionamentos verdadeiros e parar com essa questão de querer ser o primeiro, né? Ou até da questão do medo de não abrir, medo de abrir o coração, de se expor, né? Porque o individualismo tem isso também. Quer a realização própria, mas não quer que a reputação seja manchada. E o cristão, ele é chamado para um lugar de ter a reputação dele destruída. Entendeu? Nós não somos chamados para um lugar de manter a nossa reputação, mas de zelar pela reputação de Jesus, pela reputação da igreja dele, e não de forma individual, pela nossa. Esse foi o vídeo de hoje, eu estava meditando sobre isso e quis compartilhar com vocês. Se fez sentido esse vídeo, compartilha ele com um amigo, clica aqui no gostei para me ajudar o YouTube a divulgar esse conteúdo para outras pessoas, e não esquece de se inscrever aqui no canal para receber outros conteúdos como este. Deus abençoe.